Nos últimos 10 anos, 93% dos municípios brasileiros foram atingidos por algum tipo de desastre natural provocado pelas mudanças no clima decorrentes do aquecimento global. No mundo, quase metade da humanidade está vulnerável aos impactos do clima. No Brasil, é fácil lembrar as enchentes no Rio Grande do Sul por 2 anos seguidos. Mas é preciso olhar para um levantamento da FEComércio de São Paulo, que mostra que 6 em cada 10 empresas paulistas relatam ter sido afetadas por algum evento provocado pelas mudanças climáticas. Mas tem efeitos ainda mais assustadores. A previsão de redução de 120 calorias por pessoa por dia para cada 1 grau de aquecimento adicional na temperatura média da Terra. Culturas como milho, soja, trigo e mandioca podem diminuir muito até o fim deste século. Por isso, 2 palavras se impõem: mitigação e adaptação. Dessas 2 ações dependem nossa vida no planeta e a qualidade dela. Nós vamos abordar esses temas com a diretora de Clima, Economia e Finanças da WRI, Organização Global de Pesquisa Voltada para o Meio Ambiente, Karen Silverwold-Cope. Antes da WRI, Karen foi diretora do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, coordenadora geral do Plano Nacional sobre Mudança do Clima e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, só para ficar em alguns dos postos chaves que ela ocupou. Experiência que vai nos ajudar a entender nosso tema deste ponto de vista. Karen, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Dá para a gente dizer que mitigação é para tentar resolver e adaptação é para remediar? Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês e acho que sim, essa é uma boa distinção. Hoje o debate sobre a mitigação, ele trata das medidas e das alternativas que vão reduzir a emissão dos gases que causam o aquecimento global. A adaptação, ela vai tratar dos efeitos que essa mudança já em curso traz, né, na humanidade. Então, de fato, a melhor estratégia da adaptação seria uma alta mitigação e uma mitigação antecipada. Porém, hoje a gente já se encontra em uma situação em que o acúmulo dos gases de efeito estufa na atmosfera ultrapassou limites seguros e os impactos decorrentes desse aquecimento já estão, né, frequentes nas vidas e no cotidiano. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, mitigar para impedir um aquecimento ainda maior e mais catastrófico, ao mesmo tempo em que precisa agora se adaptar ao aquecimento que já foi gerado pelo acúmulo que se intensificou desde a era industrial, a partir de 1950, na atmosfera. O que significa hoje para a gente mitigar? Assim, tem algumas ações-chave que devem ser realizadas? E depois a gente conversa sobre como que isso se junta, se relaciona com a adaptação. Hoje, 80% do problema do acúmulo da emissão de gás de efeito estufa e do que gera demanda de resposta de mitigação é relacionado ao setor de geração de energia. Então, no mundo, boa parte dos países desenvolvidos tem fontes fósseis de geração de energia elétrica ou de consumo energético, por exemplo, nos combustíveis de carros e transporte. E esse é o principal vilão que a gente tem hoje, que emite os gases, e é também a principal medida de mitigação. São as ações associadas ao setor elétrico e energético. O Brasil tem uma particularidade, que são as emissões decorrentes do desmatamento. No Brasil, então, o cenário é diferente do cenário mundial, em que nossa principal fonte de emissão é o desmatamento e o uso da terra pela agricultura. E a adaptação, como é que ela se relaciona com a mitigação prática? A adaptação, ela é a medida consequente da falta de mitigação. Então, eu diria que é uma relação inversamente proporcional. À medida em que a gente mitiga mais e melhor, a gente precisa se adaptar menos. Isso não tem sido fácil, porque a mitigação ela depende de uma cooperação global entre os países. Ou seja, não adianta o Brasil fazer todo o esforço da mitigação se um outro país continuar emitindo, porque os gases se dispersam na atmosfera e o aquecimento é gerado para todo o planeta. Então, pela, digamos, falha da cooperação global em resolver a mitigação, ou seja, a eliminação da emissão de gases, a adaptação acaba sendo necessária. Mas a adaptação, diferentemente da mitigação, que é global, ela é local, porque o efeito da ilha de calor
da enchente acontece localizadamente no território e de forma muito singular e diferenciada entre os países. Então, se a mitigação é um problema de cooperação global, a adaptação é um problema essencialmente local e nacional. Quando a gente fala de adaptação, a gente está falando para se preparar contra enchente, seca extrema, ou a gente está falando também para melhorar o dia a dia? Hoje, a adaptação e a melhor prática das medidas de adaptação recomenda medidas de adaptação que também tragam benefícios socioeconômicos. Então, você traz um benefício social e econômico associado a uma medida que protege aquela comunidade, aquele ecossistema ou aquela infraestrutura de danos do aumento da temperatura ou das alterações no padrão de precipitação. É importante entender que a adaptação ela é, na verdade, uma derivação de fenômenos indiretos a partir de dois fatores, a alteração de precipitação e a alteração de temperatura. Então, as mudanças na precipitação e na temperatura que causam toda essa gama diversa de muitos efeitos, como enchentes, ondas de calor, secas, derretimento de gelo, glaciares e elevação do nível do mar. E esse nível desses impactos indiretos é que altera e prejudica a vida das pessoas, dos ecossistemas e das infraestruturas. Então, as soluções de adaptação precisam olhar o conjunto do ecossistema, da sociedade e das infraestruturas e buscar medidas que auxiliem soluções de desenvolvimento, mas também de resiliência às alterações de precipitação e temperatura. Pois é, eu estava lembrando aqui, né, o Rio Grande do Sul é um exemplo que a gente não consegue se afastar, né? Aquele tanto de água que caiu naquele período muito curto, que fez aquele estrago todo. E lembrando que em São Paulo, na capital, começou uma discussão sobre a necessidade de você ter fontes de águas disponíveis no espaço urbano, fontes, torneiras, porque a população de rua, a população que trabalha, tinha que tomar água, porque a cidade foi ficando muito seca. Quer dizer, são extremos, né, que a gente tem que... É uma gama de medidas muito grande, né? Exatamente, e todas se conectam. Então, hoje, quando a gente pensa nos centros urbanos, um dos principais problemas e mais graves tem sido as ondas de calor. Isso também tem sido associado a problemas graves que acontecem de desertificação, que são aumentos das secas prolongadas, muitos dias secos e quentes por muitos períodos, que tem alterado o ciclo da agricultura, por exemplo. Então, hoje a gente passa por contrastes muito fora do padrão, em que populações, por exemplo, indígenas na Amazônia, que estão sofrendo com a seca, perdem sua capacidade de mobilidade, que é por meio de barcos e hidrovias, porque os rios estão secando, ao mesmo tempo que entra em insegurança alimentar e insegurança hídrica, pois perde água potável e acesso à água de qualidade. Então, veja que há um complexo ciclo perverso socioeconômico que deriva de uma seca ou de uma desertificação e desses múltiplos impactos que serão cada vez mais graves e mais frequentes. Pois é, a gente vê isso muito fortemente, mas a gente oficialmente, não é oficialmente, não no sentido das instituições, mas quando as pessoas falam, parece que falam a crise climática como algo futuro. O que está faltando para a gente perceber que isso já está acontecendo e é preciso mudar? A ocorrência da COP30 aqui no Brasil, você acha que ela é capaz de acelerar essa conscientização? Sim, eu acho que a presença da COP no Brasil tem trazido o tema mais abertamente aos brasileiros. Acho que é um desafio do cenário internacional, multilateral, em que as agendas ambientais precisam ser pautadas juntos com outras agendas críticas de comércio e guerra que acontecem, mas, por outro lado, o Brasil tem uma capacidade, um protagonismo nacional e internacional de trazer o tema da mudança do clima como um tema relevante. As pessoas precisam entender que a mudança do clima
está relacionada ao dia a dia da vida delas, seja na forma como elas consomem, se alimentam, mas também em relação à sua segurança hídrica, segurança alimentar e segurança energética, que podem estar ameaçadas num futuro muito próximo, com o aquecimento. É importante dizer também que o Brasil produz periodicamente o seu relatório de avaliação de vulnerabilidade e impactos da mudança do clima. O Ministério de Ciência e Tecnologia é o coordenador dessa publicação periódica, e lá a gente tem um registro da melhor ciência e evidência científica disponível que traz as principais ameaças do clima para o Brasil. E veja, o Brasil tem a previsão de ter um aquecimento médio nos próximos anos de até 4 graus Celsius. Claro que esse aquecimento ele é previsto e distribuído heterogeneamente no território, mas pode atingir certas regiões com pico de aquecimento que vão tornar a vida um tanto mais difícil, assim como atividades de trabalho ao ar livre, do trabalhador rural, que podem até ser impeditivas, né? Então é um cenário bastante preocupante e que exige resposta no dia a dia das pessoas, assim como dos estados e dos governos, né, nesses vários países. O Plano Nacional de Adaptação, ele elegeu diversos setores, né, onde isso pode acontecer, áreas mais vulneráveis, né? E é muito surpreendente a gente ver algumas delas que não parece que são agricultura, saúde, cidades, populações vulneráveis, diversos outros setores, costa brasileira. Como é que isso acontece em cada setor? Primeiro, os setores foram definidos a partir dessa avaliação com base em evidências de quais são os riscos e as ameaças a que o Brasil está exposto, né? A partir das alterações de precipitação e temperatura que estão dadas. O Brasil tem muita capacidade de ciência instalada para fazer essa análise e essa previsão. Isso facilitou com que o governo conseguisse entender esse mapa estratégico do risco e da ameaça climática e pudesse trazer os setores responsáveis no diálogo com a sociedade, com o setor privado, para o debate das estratégias de adaptação. Não é simples, porque envolve as pessoas no seu nível de vida, mas todos os níveis federativos de governança, assim como o setor privado. Então, a gente sabe que o Brasil tem uma população imensamente urbana, 80%, e em linha de costa. E a gente tem uma previsão de aumento do nível do mar significativa. Pois é, quando você fala em 4 graus, o que significa isso em termos de elevação do nível do mar? 4 graus Celsius é uma previsão potencial de aumento de temperatura, e essas ilhas de calor, elas vêm em ondas e não necessariamente é uma média constante que se aumenta, mas elas impactam diferentemente as regiões. Então, por exemplo, o Brasil tem uma propensão nas regiões centro-oeste, nordeste e norte a mais ilhas de calor. Então, deve absorver maior parte do aquecimento. Por outro lado, a região sul e a região sudeste são mais propensas às grandes alterações de precipitação. Então, grandes alterações nos regimes de chuva, por exemplo, causando mais desastres, né? O que pode impactar em deslizamento de terra e outros efeitos indiretos. Então, é importante entender esse mapa das ameaças climáticas e, sobre elas, desenvolver estratégias de remediação, de controle e de resiliência. As comunidades urbanas precisam estar atentas à elevação do nível do mar. Isso vai impactar infraestruturas, isso vai impactar a vida de comunidades ribeirinhas. Muitas comunidades tradicionais têm sua subsistência associada ao ecossistema marinho, assim como a biodiversidade. Muitas espécies entrarão em extinção em razão dos fenômenos da alteração de precipitação e temperatura. Pois é, eu estava vendo os modelos científicos que o Brasil fez, ou, enfim, utiliza, né, então, um intermediário, né, de elevação de temperatura coloca que o mar pode subir, sei lá, 30 centímetros, 40, eu não lembro exatamente dos números. Isso significa, a gente sempre ouviu falar, por exemplo, que Olinda vai desaparecer. Isso significa que cidades podem desaparecer e que essa população vai ter que morar em outro lugar? Exatamente, e já é o que acontece. Em vários países, a elevação do nível do mar, porque ela é uma média que é calculada pelos cientistas, e é difícil prever exatamente como isso vai acontecer
em relação à costa de cada país. A ciência tem avançado um tanto, mas hoje alguns países e ilhas no Pacífico já submergiram, desapareceram. Então, sim, há um risco concreto de que cidades litorâneas venham a ter um avanço do oceano sobre suas áreas e que tenham que, então, retroceder em suas áreas de ocupação e territorialização para proteger suas comunidades. Os danos à infraestrutura serão bastante grandes também. A gente sabe que os impactos climáticos, você começou falando isso, não afeta a todos, em todos os lugares da mesma forma e que existem algumas populações mais vulneráveis. Como é que deve ser o atendimento a essa população e é prioritário? Quer dizer, como é que é essa questão das diferenças da sociedade? Sim. Essas ameaças agudas dos eventos extremos da mudança do clima, elas causam impactos muito graves para determinadas comunidades. Então, por exemplo, as ilhas de aquecimento trazem impactos de saúde gravíssimos sobre populações mais idosas e crianças. Então, é preciso desenvolver protocolos específicos de saúde e, no caso do Brasil, que tem o Sistema Único de Saúde do SUS, uma preparação específica para atendimento da população em casos de ilhas de calor, que podem durar 3 a 5 dias ou até 10 dias. Então, essa população, primeiro, precisa ser alertada com sistemas de alerta precoce por suas estruturas de defesa civil ou de governos locais. Ela precisa ter estruturas de proteção contra o calor, então, resfriamento, sombra, vegetação, há várias estratégias para lidar, né, com ilhas de aquecimento. Mas também precisa ter um atendimento pronto, médico, disponível, especializado. E hoje no mundo, a ilha de calor é um dos fenômenos mais recentes. Muitos protocolos precisam ser ainda formulados pela medicina e as estruturas médicas hospitalares precisam ainda ser adaptadas para um mundo que vai ter um aquecimento cada vez mais, né, com picos de calor frequentes e constantes. O Brasil tem diversas populações que estão se organizando fortemente para participar dessa COP, cobrando inclusive que tenham mais espaço, que são populações ribeirinhas, populações indígenas, grupos de mulheres que trabalham na coleta, de mulheres negras. Por que esses grupos têm esse protagonismo? Essa é uma questão que é importante nas lutas deles. Sim, hoje no Brasil a gente sabe que esses grupos, né, associados a gênero e raça, então mulheres e etnias indígenas ou população negra, são os mais vulneráveis aos impactos da mudança do clima e as ameaças. Então a população que tem um vínculo de trabalho externo, por exemplo, vai ter um impedimento ou uma redução da sua capacidade de trabalho pela questão da temperatura e da seca. Isso vai afetar a segurança alimentar dessas famílias, e aí se sabe que as famílias, em grande parte, são geridas e lideradas por mulheres, né, em condições de subsistência socioeconômica e de provisão de renda, e que também essas populações têm um acesso mais restrito ou precário aos serviços de saúde ou serviços de proteção social. Então, realmente, esses grupos que têm menos estrutura e capacidade de buscar medidas de resiliência, como resfriamento, como compra de alimentos, como mobilidade alternativa. Então, eu citei o exemplo das comunidades indígenas ou a comunidade em geral que vive no norte do país e que se utiliza de hidrovias. Essas crianças deixam de ir às escolas durante as secas. Qual é o mecanismo? Então, na seca na Amazônia no ano passado, a segurança alimentar foi tão grave a ponto de que a alimentação era jogada por helicóptero, não tinha como acessar essas comunidades, né? Em plena Amazônia, berço das águas. Então a gente vive essas contradições e eles têm toda a razão de buscar esse protagonismo e esse momento de visibilidade da COP para mostrar ao mundo as ameaças que ali estão e como o mundo precisa trazer medidas de adaptação e financiamento para essas medidas de adaptação com urgência. Quando a gente fala em medidas de adaptação também, eu me lembrei que o IBAMA, 20% da força das brigadas do IBAMA é formado por quilombolas.
porque os quilombolas desenvolveram técnicas de controle do fogo, principalmente do mato. Em que medida essas comunidades tradicionais oferecem já alternativas, oferecem formas de combater, de se adaptar e de resolver os problemas causados pelo aquecimento? Esse é um ponto muito importante. Recentemente... Porque a ciência, às vezes a gente pensa na ciência chegar com aqueles aventais brancos e tornar tudo, impor o seu conhecimento, né? Exato. Não, e essa tem sido uma prática, né, do mundo ocidental sobre essas comunidades. Mas hoje houve um reconhecimento importante do maior painel científico da mudança do clima, que é o IPCC, que é um painel de cientistas ligado à Convenção do Clima. Em seu 6º relatório, reconhece a importância do conhecimento tradicional como o conhecimento que traz fontes e saberes sobre como lidar com a mudança do clima, reconhecendo que a ciência clássica não é sozinha suficiente para lidar. Exatamente o caso dos quilombolas, assim como vários casos de mulheres líderes em suas comunidades, mostram que há práticas e saberes em lidar e manejar o caso do fogo, que é uma decorrência da situação extrema da temperatura com a seca, assim como lidar com o avanço do nível do mar, assim como lidar com culturas de cultivos agrícolas, que são muito eficazes, sim. Agora, mesmo essas comunidades estão sendo desafiadas por padrões absolutamente recordes de temperatura e precipitação. Então, mesmo que eles tenham esses saberes e nos ensinem essas práticas, é preciso que eles tenham uma atenção especial e recebam, sim, medidas urgentes, né, de apoio e adaptação, e precisa ter escala, né? Então, muitas dessas medidas elas precisam ser aplicadas em grande escala, cada vez mais, no caso dos incêndios florestais, isso vai ser um problema grave no país também. Você falou que a adaptação é local, né? O problema é geral, mas a adaptação é local. Como é que funciona, nesse sentido, a articulação, como é que deve funcionar a articulação entre governo federal, governos estaduais e governos municipais, no sentido da ação? Quer dizer, existe uma hierarquia? Como é que deve ser feito essa? Porque não deve ser uma articulação muito fácil, né? Não. E hoje a gente tem no marco da legislação ambiental do país uma divisão de competências entre os entes da federação, mas que não distribui, no caso da adaptação, qual seria a divisão de responsabilidades em relação à gestão do risco climático, né, e da ameaça que a temperatura e a precipitação trazem. Então, a gente tem o caso de uma divisão de competências ou de responsabilidades hoje que é um pouco difusa. Atualmente, a situação é que o governo federal produz as análises, as informações e a modelagem sobre a previsão de impacto, os índices de risco e a informação sobre a ameaça climática, mas boa parte desse planejamento ou da medida recai sobre os estados e os municípios, né? E aí é um ponto de fragilidade. Hoje a gente tem uma baixa capacidade estatal, né, nessa relação de coordenação entre os entes, e uma baixa capacidade estatal nos municípios e nos estados que precisam lidar com esse grande desafio. Então, hoje, é inferior a 10% o número de municípios que têm agências ou estruturas de defesa civil instaladas. Veja, como um município pode preparar ou proteger a sua população sobre uma ilha de aquecimento, ou sobre uma enchente, ou sobre um deslizamento de terra quando há grandes volumes de chuvas em dias consecutivos, sem um sistema de alerta. Eventualmente, quando o governo federal emite no nível federal o seu alerta e comunica o município muitas vezes não tem como gerar essa informação para a população, pela falta das estruturas de defesa civil. Então, a gente tem um problema crônico instalado e tem a ver com as capacidades de gestão pública, né, que estão dadas no país, que precisam muito se acelerar para conseguirem responder aos riscos e às ameaças do clima. Em que medida a agenda de mitigação e adaptação pode ou é
um tema transversal às políticas públicas de desenvolvimento, econômicas, educacional, de saúde? Esse sempre foi um desafio e eu sempre estive envolvida na agenda de mudança do clima desde 2009 e eu vou dizer que num breve retrospecto do Brasil a gente tem avançado. Eu diria que hoje, esse ano comemora 15 anos da Política Nacional de Mudança do Clima. A nossa lei foi aprovada em 2009 e ela já precisa de uma atualização, inclusive. Então, a gente tem um marco legal que precisa ser renovado para nos trazer novos elementos e uma nova possibilidade de articulação federativa, novos mecanismos de gestão e financiamento da crise climática. Mas a gente tem avançado até porque o desastre está frequente e está trazendo em grandes proporções danos econômicos, materiais e sobre a vida das pessoas. Então, hoje, o tema se impôs à agenda pública mais do que houve, de fato, um avanço e um progresso nesses últimos 15 anos de entendimento dos governos sobre como lidar com isso. Como é que os planos diretores das cidades, né, 80% da população vive nas cidades, os planos diretores, mais recentemente, de grandes cidades, estão sendo revisados de forma a ampliar a ocupação imobiliária das cidades. Em que medida isso contribui para uma agenda de adaptação e em que medida eles poderiam ser um instrumento de adaptação? Eu diria que hoje, para as cidades e centros urbanos, o plano diretor seria o principal instrumento de resiliência para as populações urbanas. Infelizmente, hoje, os planos diretores, em sua grande maioria, são feitos sem considerar a ameaça climática que está prevista para esses territórios. E isso é bastante preocupante. Que tipo de política podia ser implementada por meio dos planos diretores? Com certeza, uma redefinição das áreas de ocupação. Então, municípios onde há uma previsão de grandes alterações de precipitação, com muitos dias de forte precipitação, não podem ter ocupação, por exemplo, em áreas de encosta, porque a chance de deslizamento é muito grande. A capacidade de drenagem pluvial de boa parte desses municípios também, que tem previsão de aumento de precipitação, com desastres relacionados às chuvas, precisa ser reestimada. Isso tem causado grandes danos de infraestrutura. Igualmente, esses municípios que estão em áreas de elevação do nível do mar precisam redefinir suas áreas de ocupação de orla, por exemplo. Né? E esse debate ele ainda é muito pouco realizado nesse nível local e há ainda uma baixa consciência da população sobre a possibilidade muito real e concreta desses riscos impactarem a vida cotidiana delas. Quando a gente tem um grande desastre, com muita perda econômica, humana, como a gente teve, por exemplo, no Rio Grande do Sul, isso é uma oportunidade de refazer, porque você vai ter que reconstruir, de refazer com formas mais racionais, mais adaptadas à adaptação? Sim. Infelizmente, o desastre, ele traz o tema à tona e ele mostra a importância da adaptação e da busca da resiliência pelas comunidades e pelos governos. Então, desde o caso do Rio Grande do Sul, também desde o caso das secas na Amazônia, que acometeram aí os últimos 2 anos de forma bem grave a comunidade local, tem se pensado mais em o que fazer e como fazer. Mas ainda há uma baixa capacidade desses governos de agir com rapidez e na velocidade em que o dano acontece, né? Então, hoje, o que a gente precisa é de uma reforma estruturante da forma de se fazer a política pública, considerando a gestão do risco climático. Os planos diretores urbanos, a ocupação de costa, toda a discussão local precisa estar, né, amparada por uma visão de risco climático, né? A adaptação dos sistemas de saúde, das escolas. Então, é uma mudança geral na forma como a gente vive o nosso cotidiano. Eu vi um estudo recente, não sei, acho que recente, de que uma pessoa nascida como eu nos anos 60
e vai passar por 5 ilhas, que você chama de ilhas de calor, né? A gente chama de ondas, né? Por 5 ondas de calor na vida. Quem nasceu nos anos 90 vai passar por 30. É uma mudança nessa ordem. E as cidades fica insuportável, né, viver. Né? Em cidades densamente povoadas é muito difícil a gente suportar essas ondas de calor, né? As ondas de calor hoje têm sido consideradas, acho que, o problema mais grave e também associados ao maior número de mortes, mais até do que eventos como deslizamento de terra, né, ao redor do mundo. Então, elas estão tomando uma gravidade um tanto importante. E elas trazem outros efeitos indiretos que são um tanto preocupantes, que é o aumento das doenças infecciosas ou de parasitas de vetores hídricos, né? Então, por exemplo, hoje a Europa enfrenta a situação de ter dengue, que era uma doença tipicamente tropical. O que acontece? O aumento da temperatura com a precipitação alterada faz com que haja uma dispersão dessas doenças, né, malária, dengue e também doenças infecciosas que antes tinham um outro nível, né, de dispersão, mudam com o padrão da temperatura. E então, há um efeito em cascata, que é o que a gente chama o ciclo perverso, né? E que a gente vai ter que rapidamente avançar na ciência para redefinir como a gente vai viver e conviver com essas novas questões que vão surgir. Tudo é uma questão de orçamento, né? Quando a gente fala de política pública. Não tem outro jeito, a gente cai lá. Adaptar é caro. Tem um estudo da WRI, da sua organização, que diz que ela pode trazer retorno econômico. Como é que funciona isso? Porque o governo só fala em gastar, né? O governo fala, não, isso custa aquilo, talvez a gente não possa fazer, né, para o governo, mas isso pode ser um bom negócio? Exatamente. O que a gente fez foi analisar o caso de investimentos em 13 países, em que esses investimentos em ações de adaptação, como, por exemplo, no setor de transportes, infraestrutura, agricultura e saúde, como esses investimentos em, por exemplo, prover as áreas médicas com estratégias de adaptação reduziam o custo do número de doentes ou do número de atendidos. Então, quando você fazia uma estratégia de sistema de alerta precoce para anunciar uma ilha de calor, você reduzia o número de pessoas que precisavam de atendimento hospitalar pela ilha de calor. Então, isso gera um benefício. É quando você investe numa medida de adaptação, mas ela gera um benefício socioeconômico muito maior. Então, investir em adaptação é, na verdade, ter um retorno econômico na medida em que você tem menos gastos com outros problemas no futuro. E é o que a gente diz, que a adaptação pode, sim, ser muito benéfica e trazer, inclusive, rendimentos econômicos. Então, hoje, estruturas de transporte que são adaptadas, né, às questões de precipitação e temperatura, ou setores da área de indústria de resfriamento, ar-condicionado, vão ter um alto nível de investimento e retorno, e vai ser a nova realidade, né, do país e dos países, viver com estruturas e instalações de resfriamento. Então, há necessidade, sim, de se fazer investimentos que vão gerar adaptação, mas que vão trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais muito superiores ao que se investiu. E isso é o que o estudo mostra. Quando você está falando basicamente de uma transição energética? Ou tem outras coisas envolvidas nisso? Também. A transição energética ela é importante, principalmente pela ótica da mitigação, pois novas formas de energia menos emissoras vão reduzir o aquecimento da Terra e vai nos demandar menos adaptação. Isso é uma frente. Outra coisa é qual vai ser o nosso consumo energético para garantir o resfriamento das estruturas onde moramos ou onde trabalhamos. Esse resfriamento, se for dependente da energia elétrica ou de uma energia de fonte fóssil, combustível, ela vai agravar o problema em poucos anos. Então, ela precisa ser feita com medidas de baixa emissão de gases de efeito estufa, né? E a segurança energética, ela é fundamental para a adaptação. Quer dizer, para o empresário, o que significa? Quando você fala o setor de transporte, de ar-condicionado, a gente sabe que o mercado só se amplia, né? Quando eu era criança, ninguém nunca falou em ar-condicionado na escola. Hoje é uma regra, né? Por exemplo, no setor de transportes, o que isso significa? Que investir pode dar retorno?
Os investimentos na área de transporte, assim como nas grandes infraestruturas, está ameaçado pelas grandes alterações da temperatura. Os materiais precisam ser resistentes a muitos dias consecutivos de altíssimas temperaturas, né? Então, você tem uma questão de comprometimento de asfalto. Já houve caso, por exemplo, de pista de aeroporto ou de decolagem e pouso terem que ser suspensos por conta de picos de calor em que havia risco de dano e derretimento das estruturas. Então, a gente chega num nível em que as infraestruturas não conseguem mais absorver a grande alteração da temperatura. Então, o setor precisa também trabalhar com novas tecnologias que vão ali garantir a resiliência dos materiais para durabilidade e para segurança, né? E é isso, alguns setores vão lucrar muito com a mudança do clima, como setores de ar-condicionado, como setores da indústria de resfriamento, setores da área de medicina e fármacos, porque vão ter agora, imagina as grandes empresas produtoras de vacina de dengue, uma vez que a dengue agora tem uma previsão de, né, grande espalhamento mundial. Então, há setores que vão se beneficiar muito quando investirem nas medidas de adaptação e resiliência. E muitas empresas já estão fazendo isso. As apostas no resfriamento estão crescendo bastante, por exemplo. Existe um limite para a adaptação? O quanto nós podemos continuar nessa política de vamos conviver com o aquecimento? Existe. E esse limite está até acordado na Convenção Global do Clima. Então, há uma recomendação científica de que a gente tem um limite de vida segura na Terra se esse aquecimento chegar até 1,5 ou no máximo 2 graus Celsius, um aquecimento médio global. Infelizmente, já constatamos que já tivemos uma elevação de 1,1 graus Celsius médio global na Terra. Então, veja, a gente está muito perto do limite, que se diz que é o limite de não retorno. Hoje, a ciência prevê um cenário um tanto catastrófico e de dimensões absurdas em todos os ecossistemas, infraestruturas e comunidades de pessoas, se ultrapassarmos os 2 graus Celsius, né? E a Convenção do Clima traz essa proposta de que os países façam a mitigação, ou seja, reduzam a emissão de gás de efeito estufa, para que a gente contenha o aquecimento a até 1,5 grau. Mas a gente está com dificuldade de chegar. Esse é um ano muito importante porque todos os países estão entregando seus compromissos de redução de emissões para 2035. O Brasil entregou o seu, aguardamos aí, maior parte dos países ainda não entregou. E ao final do ano, na COP30, saberemos se o conjunto do compromisso dos países vai nos deixar numa margem segura de, nos próximos 10 anos, nos manter num aquecimento de até 1,5 graus. A gente, é só olhar o mapa que a gente vê que o aquecimento recai também de forma muito diferenciada em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. Né? A gente outro dia estava falando, bom, 4 graus na Suécia vai ser até melhor para eles porque fica menos gelado. 4 graus aqui é uma hecatombe. Quer dizer, eles vão gastar muito menos em adaptação do que a gente. Como é que você vê essa questão do financiamento da adaptação? Não só da mitigação, que já é uma discussão, mas da adaptação. Quem pode pagar isso? Hoje é uma discussão muito crítica acontecendo sobre os fluxos de financiamento. O mundo hoje não financia a adaptação. E a gente sabe que o problema que a gente vive hoje foi causado pelos países desenvolvidos, porque no seu processo de industrialização lá no século passado, foram os países que emitiram os gases que estão causando hoje o aquecimento global. Esses países não querem ser responsabilizados pelo aquecimento que eles causaram e não querem assumir, né, a conta de agora financiar os países que não se desenvolveram como eles e não têm os recursos para fazer a adaptação. Então, sim, é muito desigual. Os países desenvolvidos têm a capacidade de adaptação que nós, países emergentes e países menos desenvolvidos, não têm, e eles tampouco querem assumir uma responsabilidade de financiar a adaptação no sul global. E esse é o principal, eu diria, imbróglio das negociações de clima.
será tópico também aqui na COP30, né? Nas discussões de como alavancar o financiamento para a mudança do clima, mas hoje ele tem níveis alarmantes e muito baixos. Existe um cálculo de quanto se precisa para fazer essa adaptação? Hoje, a gente tem uma realidade de que por volta de 1% do PIB mundial ou dos países desenvolvidos é dedicado a financiamento para adaptação nesses países. Hoje, quando a gente olha a América Latina, calcula-se que entre 6% e 7% do PIB nos países da América Latina seria necessário para dedicação às ações de adaptação. Então, a gente pode dizer que para o Brasil seria razoável que até 7% do PIB brasileiro fosse dedicado a medidas de adaptação. Isso nos traria alguma resiliência frente às ameaças que estão por vir. Dado que países que costumam colaborar em alguma medida com a mitigação e com a adaptação, com a mitigação principalmente, nos países em desenvolvimento, como a Europa, estão direcionando seus orçamentos para um rearmamento, né, para reforçar os seus sistemas de defesa. Isso deve tirar dinheiro da luta contra o aquecimento global. A gente entrevistou aqui o professor Paulo Artacho, ele falou, olha, a gente vai ter que tirar do nosso orçamento. A gente tem esses 7% para tirar do orçamento? Hoje o Brasil tem esse dinheiro? É uma pergunta bem difícil e eu diria que não. O espaço fiscal no Brasil, no governo federal, é bastante limitado. Boa parte das nossas despesas e gastos já são comprometidos nos gastos obrigatórios que temos e uma pequeníssima parte é discricionária, ou seja, caberia ser revertida a adaptação e ela é insuficiente, né? Vale dizer que a gente tem instrumentos colocados para o financiamento climático no Brasil desde 2009, foi quando foi aprovada a lei do Fundo Nacional de Mudança do Clima, mas o Fundo do Clima teve uma história errática ao longo desses 15 anos, em que chegou a ter algum orçamento dedicado para ações de adaptação, mas logo entrou em crise fiscal, recessão e teve um declínio muito significativo dos seus recursos até a completa paralisia entre 2019 e 2022. Hoje a gente tem uma retomada, por exemplo, do Fundo Clima de Adaptação, que é o principal instrumento do investimento nacional federal em adaptação, e ainda num volume muito abaixo do que se precisa. Então, não basta olhar o Fundo Nacional de Mudança do Clima como uma fonte de investimento para adaptação, mas é preciso uma grande mobilização em todas as agendas setoriais para que os seus orçamentos, setor a setor, então, como a gente colocou aqui nos múltiplos setores das estratégias de adaptação, dediquem seus orçamentos próprios para medidas de adaptação. Quer dizer, é um recurso privado? Recursos federais dedicados a essas agendas. Então, por exemplo, as agendas de habitação, as agendas de mobilidade urbana, as agendas de desenvolvimento regional precisam trazer a análise da ameaça climática e embutir em suas estratégias de gasto e investimento federal ações que protejam contra precipitação e temperatura alteradas. Isso é uma medida. Ao mesmo tempo, o setor privado vai ter que entrar. Hoje, a demanda é que haja um investimento de setor privado que, no mínimo, se equipare ou seja maior ao investimento do setor público, para dar conta do tamanho do volume necessário, né? Então, a grande aposta tem sido nessas medidas que se chamam de blended finance, ou que você coloca capital público, catalítico, mas também capital privado, e que nessa parceria público-privada você consiga fazer os grandes investimentos de adaptação. Muito obrigada, Karen. Obrigada. Nós conversamos sobre mitigação e adaptação às mudanças climáticas com a diretora de Clima, Economia e Finanças da WRI, Organização Global de Pesquisa voltada para o Meio Ambiente, Karen Silverwood Cope. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer outro programa da nossa série sobre COP30, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.